Antes de falecer, Teresa compartilhou um segredo assustador. Ninguém conseguiu capturar a atenção do público como ela. O maior responsável pela falta de paz, afirmou. É o grito da criança inocente que nunca veio ao mundo. Madre Teresa, um emblema de compaixão, amor e perdão, permanecerá na memória da história. Sabemos que ela deixou um legado que será lembrado por muitas gerações. Contudo, por trás de suas ações generosas, havia um segredo sombrio que a perseguia. Sem dúvida, ela foi uma das pessoas mais dedicadas que já conheci. Não creio que exista alguém neste mundo sem uma crença em Deus. Durante sua vida, recebeu honras como uma santa. No entanto, murmúrios sobre uma escuridão escondida a seguiam constantemente. Mas, antes de sua partida, ela revelou algo que abalou os alicerces de sua trajetória. O que poderia ser essa revelação? Um passado tumultuado, um erro camuflado ou uma verdade monumental demais para ser ignorada? Junte-se a nós na exploração das revelações de Madre Teresa de Calcutá. Não saia desse vídeo e assista até o final para compreender essa história fascinante. Madre Teresa, também referida como Santa Teresa de Calcutá desde 2016, possui uma imagem pública rica e diversificada. Seu trabalho altruísta na área filantrópica lhe rendeu grande reconhecimento, incluindo o renomado Prêmio Nobel da Paz, devido aos seus esforços no enfrentamento da pobreza e do sofrimento, considerados obstáculos à paz. Durante sua vida, foi aclamada e recebeu inúmeras condecorações e honrarias, frequentemente figurando entre as personalidades mais admiradas mundialmente. Muitos católicos a veem como santa e pedem sua intercessão. Contudo, junto aos louros, Madre Teresa também foi alvo de relevantes críticas. Alguns levantaram preocupações sobre a qualidade dos serviços médicos prestados por sua organização, alegando que certas conversões em leitos de morte ocorreram de forma coercitiva. Ela também foi acusada de manter vínculos com práticas colonialistas, racistas e figuras polêmicas. Apesar de nunca ter se manifestado a respeito disso, antes de sua morte, revelou um segredo chocante. A trajetória de Madre Teresa na Índia teve início com seu nascimento como Angese Gonshi Bojakshiu, em 26 de agosto de 1910, na cidade de Skopje, então parte do Império Otomano. Ela foi batizada no dia seguinte e, posteriormente, passou a considerar 27 de agosto como sua verdadeira data de nascimento. Madre Teresa foi a caçula de Nicola e Andu. Seu pai, ativo na política da comunidade albanesa, faleceu em 1919, quando ela tinha apenas 8 anos. Nos primeiros anos de vida, ela desenvolveu um profundo interesse por relatos de missões e pela assistência aos necessitados em Bengala. Com apenas 12 anos, tomou a decisão de dedicar sua vida à religião. Essa firme convicção se intensificou em 15 de agosto de 1928, quando, ao se ajoelhar em oração no santuário da Black Madonna de Letnice, um local frequentemente visitado em peregrinações, aos 18 anos, despediu-se de sua casa e partiu para se juntar às Irmãs de Loreto, no convento de Loreto, em Navan, Irlanda. Seu objetivo era aprender inglês, a língua usada pelas Irmãs da Loreto na Índia, onde sonhava em se tornar uma missionária. Infelizmente, nunca mais voltou a ver sua madre ou irmã, pois sua família permaneceu em Skopje até 1934, antes de se transferirem para Tirana. Em 1929, ela chegou finalmente à Índia e começou seu noviciado na tranquila cidade de Darjeeling, localizada entre os imponentes Himalaias Baixos. Foi nesse local que se dedicou ao aprendizado do Bengali e iniciou seu trabalho na escola de Santa Teresa, que ficava próxima ao convento. No significativo dia 24 de maio de 1931, fez seus primeiros votos religiosos com grande alegria, sendo inspirada pela santa patrona dos missionários, Teresa de Lisieux. Decidiu então adotar o nome Teresa,
Mas como outra freira no convento já havia escolhido essa designação, optou por honrá-la usando a grafia espanhola. O chamado missionário de Madre Teresa se firmou quando ela fez seus votos solenes em 14 de maio de 1937. Enquanto atuava como professora na escola do convento de Loreto, em Calcutá, decidiu adotar o título de Madre, seguindo a tradição local. Ela dedicou quase 20 anos a essa instituição e foi promovida a diretora em 1944. Apesar de gostar do ensino, Madre Teresa começou a se sentir cada vez mais angustiada pela pobreza que a cercava em Calcutá. A inquietação vinha do fato de que, mesmo sendo uma missionária, não se sentia tranquila. A fome que assolou Bengala em 1943 e os conflitos durante o Dia da Ação Direta, em agosto de 1946, aprofundaram seu desejo de auxiliar os necessitados. Em uma viagem de trem para Darjeeling em 1946, Madre Teresa percebeu um forte impulso interior para dedicar sua vida ao serviço dos pobres na Índia em nome de Jesus. Ela buscou e obteve autorização para se afastar da escola. No ano de 1950, fundou as Missionárias da Caridade, adotando um sari branco com bordas azuis como vestimenta da nova ordem. Em 10 de setembro de 1946, Teresa vivenciou o que chamaria mais tarde de chamado dentro do chamado. Durante seu retiro anual no convento de Loreto, em Darjeeling, sentiu-se impelida a deixar a instituição e viver ao lado dos pobres, oferecendo apoio direto a eles. Este chamado foi interpretado como uma instrução divina que não poderia ser ignorada sem trair seus princípios de fé. Joseph Langford, fundador dos Padres Missionários da Caridade, notou que, embora ainda desconhecida por muitos, a irmã Teresa se tornara Madre Teresa. Em 1948, ela iniciou seu trabalho missionário entre os necessitados, abandonando o traje tradicional de Loreto por um simples sari de algodão branco com detalhes azuis. Madre Teresa tornou-se cidadã indiana e recebeu formação médica básica no Hospital Holy Family, em Patna, antes de se integrar nas favelas. Antes de se entregar completamente aos desamparados e famintos, estabeleceu uma escola em Calcutá, em 1948, contando com a ajuda de um grupo de jovens mulheres que formaram a base de uma nova comunidade religiosa dedicada a ajudar os mais pobres. Suas ações rapidamente atraíram a atenção das autoridades indianas, incluindo o primeiro-ministro. Em 7 de outubro de 1950, Madre Teresa conquistou a aprovação do Vaticano para a diocese e a congregação que viria a se tornar as Missionárias da Caridade. Em suas próprias palavras, essa congregação se dedicaria a cuidar dos famintos, dos nus, dos desabrigados, dos deficientes, dos cegos, dos leprosos e de todos aqueles que se sentem indesejados, não amados e esquecidos pela sociedade. Pessoas que se tornaram um fardo e são rejeitadas por todos. O anseio por solidariedade sem limites. Madre Teresa manifestou sua essência de diversas formas. Ela se identificava como albanesa de origem, indiana por nacionalidade e freira católica por convicção. Apesar de seu trabalho ser predominantemente na Índia, ela também realizava viagens internacionais com propósitos humanitários. Em 1971, durante um período de agitação em Belfast, ela esteve lá acompanhada por 4 de suas irmãs. Fontes afirmam que sofreu pressão de líderes religiosos influentes que achavam que o foco da missão deveria ser em outra localidade. Mesmo recebendo boas-vindas e apoio da comunidade local, Madre Teresa e suas irmãs deixaram Belfast de forma inesperada em 1973. Havia alguma razão oculta para essa saída? Ou Madre Teresa encontrou algo que a fez optar pela partida? Em 1991, ela foi a Chernobyl para apoiar as vítimas da radiação e, em seguida, as vítimas de um terremoto na Armênia.
Também fez sua primeira visita à Albânia, onde abriu uma casa para os missionários da caridade em Tirana. Até 1996, as missionárias da caridade estavam ativas em 517 missões em mais de 100 nações. A quantidade de irmãs na congregação aumentou de 12 para milhares, atuando em 450 centros para atender os mais necessitados ao redor do planeta. O primeiro abrigo das missionárias da caridade nos Estados Unidos foi fundado no South Bronx, em Nova York. E em 1984, a congregação possuía 19 instituições em todo o país. Na busca pelo conforto, sua ligação com Jesus Cristo, sua presença sagrada e seu coração, ela se dedicava a orações e meditações silenciosas. Contudo, em particular, Madre Teresa enfrentou dúvidas e desafios em relação à sua fé religiosa por quase 50 anos até o fim de sua vida. Ela manifestou claramente uma forte insegurança sobre a existência de Deus e a angústia provocada pela falta de crença. Isso significa que Madre Teresa estava distante de Deus? Outro segredo está prestes a ser revelado. Essa vivência de aridez espiritual, marcada por um período de vazio, não era exclusiva de Madre Teresa, já que outros santos, como Teresa de Lisieux, também vivenciaram experiências semelhantes. James Langford afirma que tais incertezas eram comuns e não interfeririam em sua canonização. Após uma década de dúvidas, Madre Teresa passou por um breve renascimento da fé após a morte do Papa Pio XII em 1958, durante uma missa em memória dele, onde fez orações. Ela sentiu uma leve sensação de alívio após um longo período de sofrimento. No entanto, essa breve pausa logo foi superada, pois sua aridez espiritual retornou algumas semanas depois. Durante mais de 66 anos, Madre Teresa trocou numerosas cartas com seus confessores e superiores, especialmente com o arcebispo de Calcutá e o padre jesuíta Celeste Van Essem, seu conselheiro espiritual, desde a fundação das Missionárias da Caridade. Ela solicitou que essas cartas fossem destruídas, temendo que pudessem desviar as atenções para si em vez de para Jesus. No entanto, todas essas cartas estão compiladas no livro Madre Teresa, Venha, Seja Minha Luz. Nelas, Madre Teresa compartilha com seu amigo Michael Vander Pitt que Jesus o ama intensamente, mas confessa sentir-se oprimida pelo silêncio e pelo vazio. Ela busca, mas não consegue enxergar, ouve, mas não consegue captar, reza, mas nenhuma palavra se forma. Em 1962, recebeu o Padma Shri e, em 1969, o Prêmio Jawaharlal Nehru para a Compreensão Internacional. Além disso, conquistou várias outras condecorações na Índia, incluindo o Bharat Ratna, o mais elevado reconhecimento civil indiano, em 1980. Navin Chawla é o autor de sua biografia oficial, lançada em 1992. Madre Teresa afirmava que a oração e a leitura de textos espirituais são fundamentais para aprimorarmos nossa habilidade de orar. Madre Teresa solicitou a Michael que orasse por ela, desejando se entregar plenamente a Jesus. Na primeira encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, ele faz 3 menções a Madre Teresa, utilizando sua trajetória como ilustração, para ressaltar que orar a Deus não é um obstáculo para auxiliarmos os outros. Pelo contrário, é a essência do nosso amor e serviço. Isso é apenas o início. Madre Teresa foi agraciada com um passaporte diplomático pelo governo indiano. Embora sua ordem não fosse parte das ordens franciscanas, ela nutria profunda admiração por São Francisco de Assis, cuja espiritualidade influenciou significativamente sua vida. As Irmãs da Caridade recitam a oração de São Francisco todas as manhãs durante a missa como uma demonstração de gratidão.
Seu compromisso com o ministério e seus votos compartilham diversas semelhanças. São Francisco valorizava profundamente a pobreza, a castidade, a obediência e a devoção a Cristo, dedicando grande parte de sua vida ao atendimento dos empobrecidos, especialmente aqueles afetados pela lepra. Notavelmente em Calcutá, ela é até venerada como uma divindade por certos hindus. Para celebrar seu 100º aniversário, o governo indiano lançou uma moeda especial de 5 rúpias em 28 de agosto de 2010. Esse valor era simbólico, refletindo os recursos que Madre Teresa possuía ao chegar pela primeira vez à Índia. A então presidente Pratibha Patil reconheceu o impacto dela, destacando que Madre Teresa e as missionárias da caridade, usando saris brancos com bordas azuis, se tornaram um símbolo de esperança para numerosos grupos marginalizados, incluindo idosos sem teto, desempregados, em estágio terminal e aqueles abandonados por suas famílias. O trabalho de Madre Teresa foi internacionalmente reconhecido quando recebeu o prêmio Ramon Magsaysay pela Paz e Compreensão Internacional em 1962, onde a citação do prêmio exaltava sua compaixão aos empobrecidos de uma terra distante, o que resultou na formação de uma nova congregação. No começo da década de 1970, Madre Teresa se tornou uma conhecida figura mundial. Sua notoriedade começou com o documentário da BBC, dirigido por Malcolm Muggeridge, em 1969, intitulado Algo Belo para Deus, seguido pelo livro homônimo em 1971. Naquele período, Muggeridge estava passando por uma jornada espiritual pessoal. A equipe de filmagem enfrentou dificuldades devido à iluminação inadequada, especialmente na casa destinada aos moribundos. Inicialmente, pensavam que as gravações nessas circunstâncias não seriam aproveitáveis, mas, para sua surpresa, ao revisarem o material na Inglaterra, constataram que a iluminação estava notavelmente boa. Muggeridge atribuiu esse fenômeno a uma luz divina emanada de Teresa, enquanto outros membros da equipe deram crédito à nova película Kodak de alta sensibilidade. Durante esse tempo, Madre Teresa começou a ser reconhecida e respeitada no seio da comunidade católica. Em 1971, o Papa Paulo VI a premiou com o primeiro Prêmio da Paz do Papa João XXIII, em reconhecimento à sua dedicação ao serviço, à representação da caridade cristã e às suas iniciativas em prol da paz. Em 1976, foi agraciada com o prêmio Pacem in Terris. Após seu falecimento, o processo de sua canonização progrediu rapidamente. Ela foi elogiada não só por organizações religiosas, mas também por governos e entidades civis. Em 1982, recebeu o título de companheira honorária da Ordem da Austrália, devido ao seu serviço extraordinário à sociedade australiana e à humanidade. O Reino Unido e os Estados Unidos a homenagearam com várias distinções, incluindo a prestigiosa Ordem de Mérito em 1983. No dia 16 de novembro de 1996, foi concedida a cidadania honorária dos Estados Unidos. Além disso, sua terra natal, a Albânia, reconheceu suas contribuições com a Medalha de Ouro da Nação em 1994. Muggeridge acabou se convertendo ao catolicismo, fortalecendo sua ligação com Madre Teresa. Contudo, sua aceitação de prêmios, como a Legião de Honra, gerou polêmica. Madre Teresa foi alvo de críticas por seu aparente suporte a figuras como os Duvalier e empresários corruptos como Charles Keating e Robert Maxwell. Ela chegou a escrever uma carta ao juiz responsável pelo julgamento de Keating, pedindo clemência. Madre Teresa também foi homenageada com doutorados honorários de universidades, tanto na Índia quanto no Ocidente. Em 1978, recebeu o Prêmio Balzan por seu trabalho em promover a paz e a fraternidade entre os povos, além do Prêmio Internacional Albert Schweitzer, em 1975.
Durante uma visita à Universidade de Scranton, na Pensilvânia, em abril de 1976, recebeu a medalha Lanter de Serviço Humano do presidente da universidade, William J. Byron. Ela incentivou uma audiência de 500 pessoas a se conectar com os necessitados em suas casas e comunidades, seja oferecendo alimentos ou espalhando alegria e amor. Madre Teresa afirmou que os pobres podem nos ajudar a evoluir espiritualmente, representando Cristo através do sofrimento. Em agosto de 1987, foi agraciada com um doutorado honorário e falou para mais de 4.000 estudantes e membros da Diocese de Scranton, destacando a importância de realizar pequenos atos com grande amor ao atender os mais desfavorecidos. Ao longo de sua trajetória, Madre Teresa foi frequentemente listada entre as 10 mulheres mais admiradas no levantamento anual da Gallup, muitas vezes ocupando a primeira posição. Em 1999, foi reconhecida como a pessoa mais admirada do século XX, segundo a lista da Gallup, superando seus concorrentes por uma margem significativa. Sua popularidade abrangeu diversos grupos demográficos, embora seu reconhecimento entre os mais jovens fosse limitado. Contudo, como é sabido, a fama vem com seus obstáculos. Até mesmo a bondosa Madre Teresa não ficou imune a isso. As percepções sobre Madre Teresa na Índia não são unânimes. Arup Chatterjee, um médico que cresceu em Calcutá e atuou como ativista nas áreas mais pobres da cidade durante os anos 1980, antes de se mudar para o Reino Unido, afirmou que nunca encontrou freiras nas favelas. Seu extenso trabalho de pesquisa, que incluiu mais de 100 entrevistas com voluntários, freiras e outras pessoas envolvidas com as missionárias da caridade, foi abordado em um livro de 2003 que criticava Madre Teresa. Ele a responsabilizou por fomentar um culto ao sofrimento e por retratar Calcutá de maneira distorcida e negativa, exagerando os sucessos de sua missão e apropriando-se indevidamente de recursos e privilégios. Chatterjee observou que questões higiênicas que ela mencionou, como a reutilização de agulhas, melhoraram após sua morte em 1997. Durante seu tempo como prefeito de Calcutá, de 2005 a 2010, Bikash Ranjan Bhattacharya expressou a opinião de que Madre Teresa não teve um impacto significativo sobre a população carente da cidade. Ele a criticou por supostamente glorificar a doença em vez de oferecer tratamento adequado e por apresentar Calcutá como uma cidade cheia de leprosos e mendigos. Apesar dessas críticas, o partido Janata, uma legenda política hindusista de direita, teve desentendimentos com Madre Teresa devido ao seu apoio a Dalits cristãos, mas os membros do partido a elogiaram após sua morte e até enviaram um representante ao seu funeral. Justo quando parecia que a controvérsia havia diminuído, surgiu outra questão. O Vishva Hindu Parishad se opôs à decisão do governo de conceder a ela um funeral de Estado. O secretário Giriraj Singh declarou que sua lealdade estava primariamente voltada para a igreja e que suas atividades sociais eram secundárias, acusando-a de favorecer cristãos e de realizar batismos secretos em pacientes em estado terminal. Em uma homenagem destacada, a revista indiana Frontline refutou tais acusações como evidentemente falsas e apontou que elas não afetaram a percepção geral sobre suas contribuições, especialmente em Calcutá, louvando sua compaixão, energia e bravura. O autor da homenagem criticou a posição pública de Madre Teresa contra o aborto e sua alegação de ser apolítica. Em fevereiro de 2015, Mohan Bhagwat, chefe da organização hindusista de direita Rashtriya Swayamsevak Sangh, fez uma declaração sugerindo que o objetivo de Madre Teresa era converter aqueles a quem ajudava ao cristianismo. Quero lembrar a todos vocês que no final deste vídeo haverá outros vídeos aqui do canal, que você com certeza gostará de assistir.
Madre Teresa, um marco em sua vida e legado. Em 1983, enquanto estava em Roma para uma visita ao Papa João Paulo II, Madre Teresa sofreu um infarto. Após um segundo incidente em 1989, foi necessário a instalação de um marca-passo em 1991. Ela também enfrentou sérios problemas de saúde após contrair pneumonia no México. Apesar de ter se oferecido para deixar a posição de líder das missionárias da caridade, suas irmãs votaram secretamente a seu favor e ela decidiu permanecer à frente da instituição. Em abril de 1996, Madre Teresa sofreu uma queda e fraturou a clavícula. 4 meses depois, ela foi diagnosticada com malária e insuficiência cardíaca. Embora tenha passado por uma cirurgia cardíaca, sua saúde continuava a se agravar. Em maio de 1996, o arcebispo de Calcutá, Henri Sebastian de Souza, solicitou que um sacerdote realizasse um exorcismo com sua autorização, acreditando que ela estava enfrentando dificuldades espirituais. No dia 13 de março de 1997, Madre Teresa deixou o cargo de líder das missionárias da caridade e faleceu em 5 de setembro do mesmo ano. Seu corpo foi exposto em um caixão aberto na igreja de Santo Tomás, em Calcutá, durante a semana que antecedeu seu funeral. O governo indiano expressou sua gratidão pelo altruísmo de Madre Teresa em ajudar pessoas de todas as crenças, organizando um funeral de Estado em sua homenagem. Durante a cerimônia, o cardeal Ângelo Sodano, representando o Papa, fez um discurso emocionado. A notícia de sua morte causou grande lamento nas comunidades religiosas e seculares. O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, a elogiou como uma figura excepcional que dedicou sua vida a causas nobres, destacando seu incansável trabalho em prol dos necessitados. O ex-secretário-geral da ONU, Javier Pérez de Cuéllar, ressaltou que Madre Teresa refletia o espírito das Nações Unidas e simbolizava a paz mundial. O Vaticano reconheceu um suposto milagre relacionado à cura de um tumor abdominal de Mônica Besra, uma mulher da Índia, atribuída ao uso de uma relíquia de Madre Teresa. Besra afirmou que um feixe de luz a curou, embora seu esposo e alguns médicos afirmassem que o tratamento médico convencional foi suficiente. Em dezembro de 2015, o Papa Francisco confirmou um segundo milagre atribuído a Madre Teresa, que facilitou sua canonização. Esse episódio envolveu a cura de um brasileiro com múltiplos tumores cerebrais em 2008. A investigação a respeito começou durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil em 2013 e, após um rigoroso processo, a Congregação para as Causas dos Santos reconheceu o milagre. Madre Teresa foi beatificada em 2003 e posteriormente canonizada em 2016 com base nos milagres reconhecidos. O momento culminante chegou em 4 de setembro de 2016, quando o Papa Francisco a canonizou em uma cerimônia deslumbrante na Praça de São Pedro, que atraiu dezenas de milhares de pessoas, incluindo representantes de governos de 15 países e 100 sem-teto da Itália. A missa de canonização foi transmitida ao vivo, permitindo que muitos ao redor do mundo assistissem a essa ocasião histórica. Em sua terra natal, Skopje, uma celebração de uma semana, foi programada em sua homenagem, enquanto em Calcutá, onde ela se dedicou aos pobres, as missionárias da caridade realizaram uma missa especial na data de sua canonização. Em 4 de setembro de 2017, a irmã Mary Prim, líder da organização, anunciou que Madre Teresa seria homenageada como copadroeira da Arquidiocese de Calcutá, em um evento que comemorava um ano de sua canonização. A confirmação veio do arcebispo Thomas de Souza, que declarou que Madre Teresa dividiria essa honraria com São Francisco Xavier em uma cerimônia comemorativa programada para 4 de setembro de 2017. Mistérios sombrios de Madre Teresa.
Antes de seu falecimento, Madre Teresa revelou seu lado oculto, desconhecido por muitos. Apesar de irradiar alegria e amor, ela travava uma batalha interna, sentindo-se desolada e insatisfeita. Sempre ofereceu conforto aos outros, mas parecia necessitar desse mesmo consolo para si mesma. Ela vivia uma sensação de solidão, como se Deus estivesse distante, desejando sua companhia, mas nunca a alcançando. Temia não corresponder às expectativas de Jesus e se preocupava com o julgamento. Se você apreciou este vídeo, te peço que não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal. Ative o sino de notificações para não perder conteúdos extraordinários como este. Sinta-se à vontade para comentar e interagir com a gente. Que Deus te abençoe sempre e até o próximo vídeo. Obrigado.